Vivemos em um momento em que questões relacionadas ao bem-estar e saúde mental dos trabalhadores ganham cada vez mais atenção. E o burnout tem sido um dos grandes desafios no ambiente de trabalho. Para entender melhor como a legislação trabalhista trata essa questão e quais são os direitos e proteções para quem sofre com as diversas condições de saúde mental no trabalho, vamos conversar com a advogada Sara Lopes Justo, que é especialista em direito trabalhista. Bem-vinda ao Brasil Hoje, Sara. Muito bom dia, obrigada. Sara, para começar, eu já vou naquela pergunta, né? Quais são os direitos dos trabalhadores que enfrentam problemas de saúde mental e como a ansiedade e o burnout entram na legislação trabalhista? Na verdade, deve se avaliar individualmente, Daiane, porque são vários os direitos que tem, desde afastamento do trabalho, auxílio-doença, auxílio-acidente, estabilidade no trabalho, indenização por danos morais e até mesmo a rescisão direta. A rescisão direta nada mais é do que uma justa causa reversa, como se fosse uma justa causa para o empregador. Então, se a doença mental ela for causada ou agravada pelo trabalho, ela é considerada um acidente laboral. Então, nesse caso, o trabalhador recebe auxílio-doença acidentário. E tem também uma estabilidade no emprego após 12 meses, após quando ele voltar do trabalho, ele tem esse período de estabilidade. Você falou sobre a questão da rescisão indireta. Para chegar a esse ponto, tem as exigências específicas? Tem sim. Na verdade, para ingressar com a rescisão indireta, deve-se informar inicialmente, né, ao empregador, precisa ter laudo médico, laudo psicólogo ou psiquiátrico, né, e a empresa vai emitir um CAT, primeiramente fica afastado, né, do trabalho, e dependendo do tempo fica afastado também por auxílio-doença acidentário e, posteriormente, se caso a empresa não fizer o seu papel, pode-se ingressar com uma rescisão indireta. Então, no caso do trabalhador que apresenta algum problema de saúde mental, a empresa também, ela é responsável, ela precisa cuidar também desse trabalhador. Com certeza, e é importantíssimo, né, que a empresa também faça a sua parte, assim como desenvolver campanhas de incentivo, né, e divulgar, porque geralmente a pessoa pensa, às vezes é só uma semana de trabalho puxada, e por isso que eu estou com os sintomas de burnout, mas não, os sintomas de burnout, ele é um sintoma diário. Então, é importante especificar isso, até porque em menos de 2 anos sai uma portaria do Ministério da Saúde, incluindo na lista de doenças relacionadas ao trabalho a ansiedade, o burnout e a depressão, o que levou, né, a chamar a atenção sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. Ô, Sara, mas quando que o trabalhador começa a perceber que ele está enfrentando algum tipo desse problema? Os sintomas são cansaço excessivo e físico, dificuldade de concentração, negatividade constante, um trabalho feito de maneira automática. Então, é como eu falei, às vezes pensa que talvez é uma semana puxada, só que os sintomas começam a se agravar, começam a ficar como sintomas de rotina. A partir do momento que ficam esses sintomas de rotina, é importante procurar ajuda. E aí ele primeiro tem que procurar um médico para ter esse atestado. Um médico especialista, porque é importantíssimo o laudo médico. Uhum. E agora, o que caracteriza o burnout em comparação às outras condições de saúde? Na verdade, o burnout ele é resultante do estresse crônico. Ele tem origem no ambiente de trabalho. Diferentemente dos outros transtornos mentais, ele tem necessariamente origem no ambiente de trabalho. Então, é por estresse causado no trabalho, estresse, pressão psicológica, acúmulo de trabalho, trabalhando fora de horário, fazendo horas extras. Tudo isso contribui para o burnout. E aí acaba também que entra em vários processos trabalhistas, né? Porque Sim, acúmulo de função, essas horas exato. demais, isso também é processo trabalhista. Com certeza. Inclusive, também daria até questão de danos morais, né? Então é uma coisa bem séria, né? Quais que são os critérios que definem aí o burnout como a condição que justifica esse afastamento? Olha, a pessoa não aguenta mais, quer sair da empresa. Daiane falhou aqui, perdão. Eu queria que você falasse assim, o que que faz com que a pessoa fale assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso sair da empresa, eu já fiquei afastada, eu realmente não consigo voltar. Na verdade, esses critérios é a partir do momento que começa a atrapalhar a rotina do empregado. Então, a partir do momento que ele começa a fazer o trabalho no automático, ele não consegue mais cumprir os seus prazos, cumprir o seu papel dentro da empresa, ele precisa sim de um afastamento.
Uhum. E o que o trabalhador deve fazer quando ele percebe que ele já está enfrentando alguns sintomas? Você falou aí que é procurar a ajuda médica, né? Mas aí ele procurou e pega aquele laudo ali. Qual que é o primeiro passo? Ele entrega esse laudo na empresa, a empresa vai emitir um CAT, que é um comunicado de acidente de trabalho. Esse comunicado de acidente de trabalho, inicialmente, nos primeiros 14 dias, a empresa fica responsável pelo pagamento do salário do empregado e ele fica afastado pela empresa. Após os 14 dias, ele fica afastado pelo próprio INSS. Aí é o caso do auxílio-doença. Esse período que ele tem de afastamento, ele fica segurado, ele não pode ser dispensado e quando ele volta ao trabalho, quando ele tiver condições de voltar ao trabalho, ainda tem a estabilidade e fica 12 meses em instabilidade sem poder ser dispensado. Sara, a gente tem uma participação aqui, ó. O Rodrigo de São Paulo falou o seguinte: eu tenho laudo de que tenho síndrome de burnout. E o médico mandou eu viajar para distrair a cabeça. Isso dá justa causa se a empresa vê que eu estou viajando? Na verdade, se ele estiver afastado, significa que ele não está em condições de trabalhar. Mas ele pode sim viajar, não tem problema nenhum. Nesse sentido, sim. Como se trata de saúde mental, ele pode trabalhar. Agora, se ele estiver afastado por atestado, porque é bom deixar isso bem claro, né? Se ele estiver de atestado e viajar, aí sim ele pode receber uma justa causa. Agora, se ele estiver afastado por burnout, se ele está cuidando da saúde dele, fazer atividades físicas, viajar, sair da sua rotina é importantíssimo. E muita gente escolhe também mudar de emprego, né, Sara? Sim, com certeza. Na verdade, é aquela situação, se você comunicou ao seu patrão e ele não deu a devida atenção, é importante sim mudar de emprego, mas é claro que você tem sim que procurar os seus direitos, porque se você já vamos supor que em uma hipótese já afastou, e aí você volta ao trabalho e percebeu que a empresa não gerou, não mudou o seu tipo de trabalho, não melhorou a empresa em si, então você, claro, vai querer mudar de emprego, mas é claro que você tem que estar atento que você tem direito a uma indenização, a um dano moral e, dependendo do caso, da gravidade, até mesmo a uma pensão vitalícia. Nossa, então é uma coisa bem séria. É algo bem sério. E o primeiro passo, então, é procurar um advogado. O primeiro passo é procurar alguém especialista nessa área, com certeza. E demora esses Porque, processos? na verdade, a nossa justiça do trabalho é a justiça mais rápida que tem, né? E o afastamento, ele é rápido, porque a partir da segunda semana, a partir do dia 15, dos 15 dias de afastamento, já fica afastado pelo INSS. Então, durante esse afastamento, já dá para poder ingressar com uma ação na justiça cobrando todos os seus direitos. E por isso é importante contratar um advogado especialista no assunto para saber quais são os direitos, porque são vários, né? Sara, a gente vê, assim, a gente tem falado aqui com foco mais no CLT, mas a gente vê que tem muito prestador de serviço que trabalha parecendo um CLT, só não tem os mesmos direitos. Nesses casos, o que fazer? Tem algum direito a quem recorrer? Tem sim, porque na verdade eu costumo até dizer que a pressão psicológica no trabalho, quando a pessoa trabalha por conta própria, também é grande. Porque a pessoa também se cobra muito, a pessoa não tem horário, né? O trabalhador, ele quer colocar a sua empresa para poder funcionar. O que vai diferenciar, na verdade, são os direitos que essa pessoa tem. Se ele for contribuinte facultativo, ele tem os mesmos direitos no INSS. Ele pode também receber um benefício temporário e, caso ele não contribua para o INSS, ele pode também receber um benefício de prestação continuado, que não é um benefício do próprio INSS, ele é da Lei LOAS, mas ele também vai poder receber um benefício de prestação continuada para poder se manter até ele ter condições de voltar ao mercado de trabalho. E aí você falou sobre essas questões de direitos e tudo mais, que a empresa deve ajudar esse trabalhador, mas existem leis que exigem que as empresas entrem nesses assuntos? Existe sim, inclusive tem uma lei, que é agora de 2024, que estabelece um certificado para que empresas promovam a saúde mental e o bem-estar de trabalhadores, que eu achei importantíssima, porque nisso incentiva a empresa, né, até a saber o que realmente está acontecendo com o funcionário, incentiva a falar sobre o assunto e até mesmo a identificar quem tem ou quem não tem burnout, porque às vezes a pessoa pensa que é apenas um sintoma temporário, e não é. É importantíssimo. Ô, Sara, e outra pergunta, às vezes a empresa promove aquelas palestras, né? Aqueles momentos ali de descontração, mas no dia a dia ela não coloca em prática isso, então isso também é errado.
Erradíssimo. Inclusive, é o que mais acontece, né, Daiane? Infelizmente. É o caso que eu costumo dizer. Se você notificou a empresa, se você falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso, a empresa não tomou iniciativa, então a empresa vai ter que emitir um comunicado de acidente de trabalho, afastar o funcionário do trabalho e melhorar o ambiente e condições do trabalho. Por quê? Ele pode sofrer até uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e responder por isso. E falar nessa questão de denúncia, quando uma empresa registra, por exemplo, muitos casos de funcionários desistindo, a gente vê muito isso, por exemplo, em call center, né? Que as pessoas ficam muito estressadas e desistem. Quando a empresa registra muito, é possível o Ministério do Trabalho ter um acesso para ter um controle disso? Com certeza, e por isso que é importantíssimo a denúncia no Ministério do Trabalho, para que ele tome conhecimento da real situação da empresa para que aconteça formas de melhoria nessa empresa e, caso não, até mesmo multas. Então, o Ministério do Trabalho, mesmo que tenha assim, denúncias só no Ministério, sem processo, ele pode interferir. Pode sim, pode e deve interferir. Essa é a função do Ministério do Trabalho. Dar para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão passando por alguma dificuldade e percebeu ali que se enquadra em algum desses casos de ansiedade, de burnout. Tem gente que a gente ouve falar assim, chega no domingo, no fim do dia já dá desespero. Quais que são as dicas? Exatamente, exatamente. Eu até atendi uma cliente na semana passada sobre esse assunto que ela me contou que ela passava mal. Todo final de semana ela passava mal, não entendia. Procurou uma psicóloga para poder conversar sobre o assunto, pensou que era algo relacionado a outros motivos, mas não, descobriu que era decorrente do trabalho. Porque a pressão psicológica no trabalho era tão grande que quando chegava no final de semana, em vez de descansar para voltar na segunda-feira, ela tinha crises, ela desenvolveu crise de ansiedade, crises de pânico, só de pensar que na segunda-feira ela teria que voltar ao trabalho. Então, deve sim procurar ajuda, tá, no profissional, seja de psicóloga e preferencialmente também de um psiquiatra, e deve sim informar a empresa para que a empresa tome as devidas proporções. O psicólogo mesmo, ele já emite esse laudo, Sara, ou precisa do psiquiatra para emitir? Emite o laudo, sim. O psicólogo mesmo ele pode emitir o laudo. E já com esse laudo é possível, então, pedir esse afastamento de forma indireta? Pode sim, aham. Basta procurar um advogado especialista na área para ele poder fazer todos os trâmites para você, tanto solicitar uma rescisão direta, como o afastamento do mercado de trabalho provisoriamente, quanto solicitar o benefício no próprio INSS. Nesses casos, o funcionário ele precisa de provas, além do laudo, ele precisa de algum vídeo, alguma testemunha ou não? Olha, o laudo ele é importantíssimo, mas o ideal é que tenha também as provas materiais e testemunhais, seja conversa de WhatsApp, seja e-mail, seja testemunhas, de preferência alguém que tenha trabalhado também nessa empresa, que tenha ciência de como funciona essa empresa, para poder solicitar a rescisão indireta. Agora, para o pedido de benefício no próprio INSS, apenas o laudo médico já consegue fazer o pedido. Uhum. E esses áudios, essas conversas de WhatsApp podem ser entregues até mesmo sem a pessoa saber, né? Porque às vezes fica ali com medo de registrar. Fica com receio, né? Sim, pode sim, porque como vai ficar judicialmente, a lei permite esse tipo de divulgação. Ótimo, Sara. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito bom dia. Bom dia.